Boa noite, boa noite. Boa noite, gente. Vamos esperar pelo menos mais um minutinho para a gente começar. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Uma boa noite a todos mais uma vez. São 19h30. Vamos dar início ao nosso estudo, né? Eu queria saber de vocês se está tudo ok com o som, se vocês estão me ouvindo bem. Porque mais uma vez aqui o vídeo aqui travou para mim. Aí eu queria saber se vocês estão me ouvindo bem. Por favor, me deem um retorno. Perfeito, então. Obrigado. Vamos começar, né? Hoje vamos continuar o livro Missionários da Luz, né? Capítulo terceiro. Esse livro tem mais ou menos uns 20 capítulos, né? Então vão ser mais ou menos 20 semanas aí, né? Estamos na terceira. Vamos começar, como sempre, né? Com nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao alto e dizermos assim: Senhor, muito obrigado por mais este dia. Um dia de lutas, trabalhos, vitórias, horas difíceis e angústias passageiras. Obrigado ao Pai amado por todas as benesses que recaem do alto, inclusive por aquelas benesses que por nossa pequenez, nossa pouca evolução, nós não conseguimos enxergá-las ou sequer presenciá-las. Mas elas estão lá a nos proteger diariamente da maldade alheia, do mal em si. Nós te agradecemos, Senhor, todos os dias. Devemos agradecer todos os dias. Porque na balança divina e na balança diária, certamente as coisas boas do dia são muito mais numerosas do que os momentos difíceis que nós passamos. Te pedimos, Senhor, pelos momentos em que fraquejamos e pelos momentos em que deixamos que os nossos medos sejam maiores do que a nossa fé. Principalmente nesse período difícil de pandemia, onde há vários desencarnes de pessoas próximas, que eles sejam todos recebidos pela tua luz, pelos nossos queridos amigos espirituais, pelos seus familiares que os protegem, e que eles consigam compreender aqueles que ainda não têm este conhecimento, de que a vida não se encerra aqui com este corpo material, mas ela vivifica e continua, porque nós somos espíritos imortais. Estamos aqui apenas para passar pelas experiências necessárias para o nosso crescimento. Senhor, te agradecemos mais uma vez, inclusive pelo estudo da noite de hoje, onde as lições nos serão dadas e que possamos absorvê-las e colocarmos em prática no nosso dia a dia, a fim de crescermos e chegarmos mais junto a Ti, nosso Pai. Obrigado mais uma vez. Com esta prece, te pedimos permissão
ao Senhor nosso Pai para darmos por iniciado o estudo da noite de hoje com muita paz e com muito amor. Que assim seja. Bom, gente, nós vamos lá continuar, né, o capítulo 3º, dessa vez falando sobre desenvolvimento mediúnico. Né? A gente viu nos capítulos anteriores, né, um pouco sobre a questão da epífise, né, ou glândula pineal, que é basicamente assim, num conceito mais superficial e mais amplo, é como se fosse a porta de entrada do mundo espiritual para o nosso mundo físico, né? Então, quando há comunicação mediúnica, a glândula pineal ou epífise, como queiram chamar, ela tem um papel muito importante, porque ela faz essa ligação entre ambos os mundos. E ao mesmo tempo também tem influência nas questões genésicas, né, nas questões sexuais do ser humano, né, que aliás o próprio André Luiz fala no livro, né, que nós devemos inclusive considerar isso porque trata-se de um livro psicografado na década de 40, portanto, obviamente, os conhecimentos da medicina naquela época ainda não estavam tão avançados como hoje, né? Então, provavelmente existem outros estudos mais avançados com relação à epífise ou glândula pineal. Mas naquela época, André Luiz fala que se conhecia apenas a questão da influência da glândula na fase infantil, né? E ela depois passava simplesmente a ser um órgão morto, né? Pelo conhecimento da época. Mas é esclarecido aqui no livro que existe um papel muito importante nas questões energéticas do nosso corpo físico, principalmente nas questões sexuais, não das glândulas sexuais, ou das gônadas propriamente ditas, mas na questão da energia e do equilíbrio sexual, né? Então, assim, a gente viu basicamente por cima o que é que essa glândula representaria, e nós vamos passar aqui para o capítulo 3º, onde, como desde o início do livro, né, ele se passa dentro de uma casa espírita, né, que segue os preceitos de Allan Kardec, né, não provavelmente de Allan Kardec, né, mas os preceitos da doutrina dos espíritos compilada por Allan Kardec, né, melhor falando. E a gente vai ver mais ou menos como é que se dá, o que é necessário para que haja esse desenvolvimento mediúnico, que é justamente a possibilidade de haver uma comunicação com os seres espirituais, né? Com os espíritos propriamente ditos. André Luiz também vai passar. O capítulo ele é um pouco curto, né? Provavelmente nós vamos ver um pouco mais aprofundadamente essa questão lá na frente. Mas aqui ele dá como se fosse uma espécie de introdução sobre a necessidade de um comportamento equilibrado, né, para aqueles que desejam entrar nessa seara mediúnica, né, e da mediunidade ostensiva. E não só aqueles que querem, mas também aqueles que despertam esta mediunidade de forma involuntária, né, como acontece com muitas pessoas. Começam a ter sensações de clareaudiência, clarividência, a própria psicografia, a psicofonia, né? E isso começa a aparecer muitas vezes de uma forma involuntária e descontrolada, né? nas pessoas que começam a ter essa mediunidade mais ostensiva. E há a necessidade de haver um certo equilíbrio no proceder destas pessoas, porque se a sua vida, né, a sua organização físico e espiritual estiver em desequilíbrio, isso vai influenciar diretamente na comunicabilidade com os espíritos. E talvez até essa mediunidade fique descontrolada, né, aquele que recebe a energia dos espíritos ou percebe a energia dos espíritos, ele não tenha muito controle sobre isso e pode trazer até prejuízos na própria vida da criatura, né? Então, a necessidade de uma vida equilibrada é
como o próprio André Luiz fala nesse capítulo, é fundamental. Bom, mas vamos começar aqui. André Luiz foi chamado, né, a participar de uma reunião de desenvolvimento mediúnico, né, que é bem similar àquela que nós tínhamos até antes da pandemia, né, no Grupo Cristão Espírita Angorá. É claro que há já um bom tempo, né, já há alguns anos, que não se tem propriamente uma reunião de desenvolvimento mediúnico, de prática de desenvolvimento mediúnico, como era há alguns anos passados, né, em que havia o diálogo com os espíritos, havia a possibilidade de psicografias. Claro que hoje nós temos os psicógrafos dentro do próprio grupo, mas as reuniões de desenvolvimento mediúnico do grupo passaram a ser basicamente reuniões de desobsessão, que não deixam de ser também reuniões de desenvolvimento, porque faz com que nós nos acostumemos e tenhamos um pouco mais de contato, né, com essas energias que envolvem a, a comunicabilidade dos espíritos, ou a influência, melhor dizendo, dos espíritos em relação ao ser humano encarnado. Então, André Luiz, aqui ele foi chamado a participar de uma dessas reuniões, né, com o seu mentor Alexandre. E ele diz aqui: no instante indicado, comparecia ao grupo. Admirava as características dos socorros magnéticos dispensados às entidades sofredoras, quando Alexandre acentuou: por enquanto, nossos esforços são mais frutíferos ao círculo dos desencarnados infelizes. As atividades beneficentes da casa concentram-se neles em maior porção, porque os encarnados, mesmo aqueles que já se interessam pela prática espiritista, muito raramente se dispõem com sinceridade ao aproveitamento real dos valores legítimos de nossa cooperação. Que é uma coisa interessante, né? Que ele diz aqui que a casa espírita, no caso, poderia até estar cheia de pessoas interessadas em se desenvolver mediunicamente. Mas, neste momento, e isso acontece não só nessa casa do livro, mas como em diversas outras, eu acredito que na grande maioria, as pessoas, os encarnados que comparecem à casa espírita, muitas vezes não estão em perfeito equilíbrio, passaram o dia tendo discussões familiares, ou com amigos, ou no local de trabalho, tiveram aborrecimentos, deixaram aflorar energias deletérias, de raiva, de rancor, de qualquer tipo de energia negativa. E isso, muitas vezes, levam isso, obviamente, porque é difícil se manter em um equilíbrio pleno, né, quando se passa por esses problemas diários, mas abrindo um parêntese aqui, né, esse é o nosso objetivo, é justamente nós podermos controlar a nossa vida energética, né, de forma a não mais nos deixar influenciar tanto por essas questões materiais, né? Esse é o objetivo do espírito como um todo, né? De uma forma geral. Mas, no caso aqui, é interessante que ele diz que, ora, nós estamos aqui, os desencarnados, né, para auxiliar nos trabalhos de desenvolvimento mediúnico, né, de comunicabilidade. Mas, diante do desequilíbrio de muitos dos médios aqui encarnados, nós só podemos fazer trabalhos, ou no caso da maioria, na porção maior, como ele fala, para os desencarnados. Porque justamente não se os encarnados que comparecem à casa espírita não têm esse cuidado de perceber que ali é um local onde não se pode deixar essas energias negativas aflorarem de uma maneira que atrapalhem os trabalhos, né? Por isso que o irmão fala muitas vezes: quando você estiver mal, não venha para o trabalho mediúnico, né?
venha para ser tratado nos dias de tratamento. Para realizar o trabalho mediúnico, você deve estar equilibrado, ou minimamente equilibrado, porque o equilíbrio pleno, como eu falei, é algo muito difícil para o nosso atual estágio evolutivo, mas tem que estar minimamente equilibrado. Por isso que a reunião de desenvolvimento mediúnico lá no grupo, assim como diversas outras casas espíritas, a maioria das casas espíritas, é uma reunião fechada, uma reunião restrita, porque qualquer pessoa que entre ali com a mente perturbada, em desalinho, ela vai atrapalhar os trabalhos que vão ser realizados ali, que são trabalhos de muita seriedade, de muita importância. Então, é preciso, principalmente aqueles que têm essa, digamos assim, essa facilidade, essa suscetibilidade à mediunidade mais ostensiva, ele tem que procurar de todas as formas equilibrar a sua vida material, equilibrar com o maior esforço possível, porque os trabalhos eles só vão ser desenvolvidos de forma satisfatória quando o médium estiver razoavelmente bem, né, para poder se doar e participar e até desenvolver, né, para aqueles que estão iniciando, desenvolver as suas faculdades mediúnicas. Porque se não for levado isso a sério, como eu disse, há duas possibilidades: ou a mediunidade se torna algo descontrolado, né? A criatura passa a sofrer a influência dos espíritos sem controle nenhum, ou a mediunidade simplesmente não se desenvolve e se perde a oportunidade, uma grande oportunidade de trabalhar na seara do bem, porque o médium, ele é um grande trabalhador da seara do bem. Os médiums que se doam, não falo daqueles médiums que utilizam da sua mediunidade em proveito próprio, mas aqueles que se doam para os seus semelhantes, além de estar contribuindo de forma grandiosa para a seara do bem, também vai estar contribuindo para a sua própria evolução espiritual. Então aqui ele disse, olha, apesar dos encarnados estarem aqui, mas na maior porção nós só podemos fazer alguma coisa, algum trabalho com os próprios desencarnados ou as entidades que compareceram aqui. Alguns, no caso dos encarnados, né, explicou Alexandre, pretendem a psicografia, outros tentam a mediunidade de incorporação. Infelizmente, porém, quase todos confundem poderes psíquicos com funções fisiológicas. Acreditam no mecanismo absoluto da realização e esperam um progresso eventual e problemático, esquecidos de que toda edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança. Mediunidade construtiva é a língua de fogo do Espírito Santo, luz divina para a qual é preciso conservar o pavio do amor cristão, o azeite da boa vontade pura. Sem a preparação necessária, a expulsão dos que provocam o ingresso no reino invisível é quase sempre uma viagem nos círculos de sombra. Só abrindo mais um parêntese aqui, quando se fala em Espírito Santo aqui, não se traz o conceito católico de Espírito Santo, né, que seria um dos integrantes da Trindade, né, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando se fala em Espírito Santo aqui na doutrina espírita, quer-se dizer o conjunto de espíritos ou de trabalhadores espirituais que atuam na seara do bem, que atuam para fazer valer, né, as leis divinas. É todo o conjunto de trabalhadores do Mestre Jesus, é o Espírito Santo. Né? Essa definição era dada por Emmanuel, salvo engano, no livro O Consolador, né? Em que ele fala sobre essa questão do Espírito Santo para a doutrina espírita. Bom, ele diz aqui justamente o que ele falou também na outra passagem, né, Alexandre? A mediunidade, né, o trabalho mediúnico, ele não vem de qualquer forma. Ele não vem como uma eventualidade, assim, o trabalho
trabalho sério, trabalho equilibrado. Ele não vem como uma eventualidade. Você simplesmente senta, vai para uma reunião de desenvolvimento mediúnico numa casa espírita, senta lá com um lápis na mão e vai querer que o lápis comece a se movimentar sozinho de uma hora para outra. Né? Isso, como ele diz aqui, exige disciplina, educação, esforço e perseverança. Não é de uma hora para outra. Né? Então, é algo que você vai ter muito trabalho. Muito trabalho. Agora, o esforço é recompensado justamente pelo resultado que se tem desses trabalhos, que é justamente a, os objetivos alcançados na no próprio no próprio auxílio que se dá aos semelhantes, ao próximo. Ora, ninguém não há como nós negarmos a, os benefícios trazidos por uma atividade mediúnica bem praticada. Né? Veio o caso de Chico Xavier e de Valdo Pereira Franco. Quanto bem não se fez ali por conta da mediunidade de ambos. Quantas pessoas não foram esclarecidas? Quantas pessoas não foram ajudadas de alguma forma? Quantas pessoas simplesmente deixaram de lado a ideia do suicídio porque leram uma passagem, uma frase de Chico Xavier por Emmanuel, por André Luiz, ou de Divaldo Pereira Franco por Joana de Ângeles e Manuel Filomeno de Miranda. Então, esse esforço ele é recompensado nisso, é o bem que prevalece no final. Mas para nós chegarmos a esse bem, né, a esse resultado, nós temos que nos esforçar. Não é simplesmente chegar e achar que eu vou sentar aqui e esperar que as coisas caiam do céu. Não, até o bem, até o trabalho no bem exige um esforço. E quanto maior o esforço, maior o mérito. Isso não só para o trabalho mediúnico, para qualquer circunstância das nossas próprias vidas. O esforço é necessário, o trabalho é necessário. Não tem como simplesmente sentarmos no sofá querendo que as coisas caiam do céu. Não vão cair. O ser humano, enquanto encarnado, veio aqui para trabalhar e principalmente para aprender. E nós só vamos aprender através de disciplina, esforço, perseverança e educação. São nortes que nos são dados aqui. Né? São caminhos que nos são mostrados. Cabe a nós, através do nosso livre-arbítrio, decidir se devemos percorrê-los ou não. Mas aqueles que decidirem percorrer este caminho do bem, este caminho do trabalho na seara do bem, terá compensações divinas. Divinas. E não só a compensações, digamos, na sua própria evolução espiritual, mas compensações no sentido de que nós vamos presenciar uma criatura, por exemplo, que foi ajudada, nós vamos presenciar e ficar felizes com o bem que nós fizemos àquela criatura. Com o fato de que aquela criatura simplesmente saiu do lamaçal, ou do poço, do fundo do poço onde se encontrava, por simplesmente um esforço nosso de auxiliar, de procurar ajudar de alguma forma. Isso traz uma satisfação grandiosa, divina até. E ao mesmo tempo nós vamos estar crescendo, porque o auxílio ao próximo ele deixa de ser uma obrigação para ser um simples hábito. Nós passamos a nos doar sem sequer pensar nisso. Passamos a nos doar de forma automática.
E para chegar nesse ponto, como eu disse, tem que ter esforço, dedicação, né? Aqueles que, como fala aqui no final, aqueles que não desejam seguir, assim, não seguem este caminho e seguem o outro caminho difícil, né? Quase sempre é uma viagem nos círculos de sombra. Então é muito arriscado, é muito doloroso, muito sofrido quando nós escolhemos o caminho do mal, do ódio, da perseguição, do rancor, da vingança. E ou nos utilizamos daquilo que Deus nos deu de graça, como por exemplo as faculdades mediúnicas, para proveito próprio, para ganhar dinheiro, para enriquecer. Nós vemos muitos casos de médiuns, famosos até, que se utilizaram e se utilizam das suas faculdades mediúnicas para a satisfação dos seus interesses materiais. Isso é muito triste, porque está lá o Mestre Jesus nos fala, né? Dai de graça o que de graça recebestes. Se você recebeu de graça as suas faculdades mediúnicas, dai de graça também para os outros. Se utilize delas, dessa faculdade, em favor do seu semelhante. A satisfação, como eu falei, será muito superior do que benesses materiais que possam angariar aqui neste momento, nessa vida de encarnados, que simplesmente vão deixar aqui quando voltarmos para a pátria espiritual. E continua aqui André Luiz, Alexandre, no caso, o mentor de André Luiz. Observemos. Postara-se ao lado de um rapaz que esperava, de lápis em punho, mergulhado em profundo silêncio. Ofereceu-me Alexandre o seu vigoroso auxílio magnético e contemplei-o com atenção. Os núcleos glandulares emitiam pálidas irradiações. A epífise principalmente semelhava-se a reduzida semente algo luminosa. Repare no aparelho genital, aconselhou-me o instrutor gravemente. Era um rapaz que frequentava a casa espírita e ele tinha essa ânsia, né, essa vontade de ser médium psicógrafo. E André Luiz, junto com Alexandre, passaram a observá-lo, né? Observe o aparelho genital. E André Luiz começa a observar, dizendo o seguinte: fiquei estupefato. As glândulas geradoras emitiam fraquíssima luminosidade, que parecia abafada por aluviões de corpúsculos negros, a se caracterizarem por espantosa mobilidade. São bacilos, como se fossem bactérias, né, seres psíquicos, das torturas sexuais produzidos pela sede febril de prazeres inferiores. O dicionário médico do mundo não os conhece, e na ausência de terminologia adequada aos seus conhecimentos, chamemo-lhes larvas, simplesmente. Têm sido cultivados por este companheiro, não só pela incontinência no domínio das emoções próprias, através de experiências sexuais variadas, senão também pelo contato com entidades grosseiras. Olha só o que aconteceu com esse rapaz. Ele estava lá no esforço, na vontade de ser um médium psicógrafo, mas ele não conseguia se equilibrar na sua vida sexual. E por conta dessa vida sexual desequilibrada, ele trazia dentro de si essa espécie de bactéria psíquica, né, que há uma descrição um pouco mais detalhada no próprio capítulo, né, que eu não trouxe aqui porque senão ia ficar bastante longo, enfadonho. Ele fala que esses bacilos psíquicos, esses corpúsculos negros de energia deletéria, bactérias espirituais, eles estavam ali como se a destruir o aparelho genésico dele por conta do desequilíbrio sexual a que ele se submetia. Essa não é a primeira vez que André Luiz fala dessas bactérias espirituais. Lá no livro Os Mensageiros, ele, quando chega, faz uma viagem para o Rio de Janeiro e ele observa os arranha-céus, né,
e diz que havia uma nuvem negra ao redor desses prédios, normalmente prédios de alto luxo, né? Em que era um acúmulo de bactérias espirituais que ficavam ali como moscas ao redor da carne apodrecida, né? Criadas pela mente do ser humano. Então, aqui no caso dele, os desvarios sexuais criaram esses bacilos psíquicos no seu próprio aparelho sexual. E isso destruía a energia que ele pudesse, a energia benéfica que ele pudesse ter nesse campo, né? E continua André Luiz. Observe este outro amigo que tenta a psicografia também. Não sentes um odor característico? Não tive qualquer dúvida, deveria ele usar alcoólicos em quantidade regular. O aparelho gastrointestinal parecia totalmente ensopado de aguardente, porquanto essa substância invadia todos os escaninhos do estômago e, começando a fazer-se sentir nas paredes do esôfago, manifestava a sua influência até no bolo fecal. Espantava meu fígado enorme. Pequeninas figuras horripilantes postavam-se vorazes ao longo da veia aorta, lutando desesperadamente com os elementos sanguíneos mais novos, ou seja, pequenas, no outro ele falou de bacilos psíquicos, né? Aqui ele falou como se fossem pequenas criaturas microscópicas que estavam ali se degladiando, sugando a energia ao redor da veia aorta. Tá? No caso da, salvo engano, eu não tenho conhecimento de medicina, mas a aorta me parece que é uma artéria, não uma veia. Talvez tenha ocorrido aqui um problema de digitação aqui. Lutando desesperadamente com os elementos sanguíneos mais novos. Este companheiro permanece completamente desviado em seus centros de equilíbrio vital. Todo o sistema endocrínico foi atingido pela atuação tóxica. Olha só que às vezes a bebida ela é tratada como algo lícito, né? Porque é liberado, não é crime. Mas olha o que o excesso pode fazer num organismo. Ao mesmo tempo que destrói o seu corpo físico, também atrai energias psíquicas terríveis, né? É como também corpúsculos, como eles, pequenas figuras horripilantes, estavam ali a sugar a energia dele, a energia alcoólica, né? E ele também estava lá na casa espírita tentando ser psicógrafo. E continua André Luiz. Repare nesta nossa irmã. É candidata ao desenvolvimento da mediunidade de incorporação. Temos aqui uma pobre amiga desviada nos excessos de alimentação. Todas as suas glândulas e centros nervosos trabalham para atender às exigências do sistema digestivo. Descuidada de si mesma, caiu na glutonaria crassa, tornando-se presa de seres de baixa condição. Né? A gente viu aqui 3 exemplos, né, de candidatos a médiums, né? O primeiro não conseguia se equilibrar no campo sexual. O segundo bebia álcool em excesso, exageradamente. E a terceira exagerava também na alimentação, né? Era desregrada com a sua própria alimentação. E isso impedia o desenvolvimento mediúnico deles. Talvez até eles já tivessem uma certa propensão a serem médiums. Os 2 primeiros de psicografia e, no caso aqui, ela de incorporação ou psicofonia. Né? Mas havia esta barreira. A barreira dos desequilíbrios, que não só se restringem à questão sexual, álcool, à questão da gula, no caso aqui, mas há diversos outros desequilíbrios que nós podemos ter na vida,
o excesso de tudo, né? Como eu disse, o ódio, o rancor, né? A raiva, né? As inimizades que são cultivadas, né? Tudo isso interfere no desenvolvimento mediúnico. Então, aquele que realmente deseja trabalhar nesta seara, ele tem que procurar se equilibrar em todos os campos da sua vida. Não se fala aqui de ser um santo, até mesmo porque nós ainda estamos numa condição muito baixa para sermos santos, né? Ou espíritos puros, numa linguagem mais doutrinária. Mas nós devemos ter equilíbrio o mínimo possível. A atividade sexual com responsabilidade, a bebida com parcimônia, a comida sem exageros de nenhum tipo. É isso que traz, assim, isso são fatores que propiciam o desenvolvimento mediúnico. E não só o desenvolvimento mediúnico, propiciam o desenvolvimento do próprio espírito. Porque aprendendo a se controlar, o espírito não vai mais deixar, ou nós, né? Não vamos mais deixar que as coisas materiais do mundo nos influenciem tanto. Ademais, esse tipo de coisa, esse tipo de atitude, faz com que nós sejamos vítimas, presas fáceis para as entidades obscuras, as entidades trevosas. Perante estes quadros, pode você avaliar a extensão das necessidades educativas da esfera da crosta. Olha, se essas pessoas que estão aqui dentro da casa espírita procurando ser médiuns, tentando trabalhar a sua mediunidade, se elas agem dessa forma, imagine aqueles que não têm assim, uma condição, um conhecimento mínimo de espiritualidade. Olha o trabalho gigantesco de educação que os espíritos que governam este planeta têm com relação à humanidade. É por essas coisas que aparecem situações como essa de pandemia, onde um vírus, um ser invisível, atinge a todos, direta ou indiretamente. Porque traz junto com ele, e isso é bem explicado lá no Livro dos Espíritos, salvo engano, a partir da questão 737, onde se fala dos flagelos destruidores. Isso é necessário para que haja Deus vê esses momentos, ele permite esses momentos, como que a dar um empurrão na humanidade. Ele fala: meus filhos, vocês precisam avançar mais. E eu vou dar uma ajuda aqui para vocês. Aí essa ajuda vem na forma de uma pandemia que causa dor e sofrimento. Porque o ser humano é muito cabeça dura, ele só aprende assim. 0,0001% aprende de boa vontade, o restante é só na base do chicote. Chicote espiritual, né? Digamos, não vamos confundir com torturas físicas, né? Por isso que aparecem esses flagelos destruidores. Porque, ora, se a própria pessoa que está dentro de uma casa espírita com o conhecimento da doutrina age dessa forma na sua vida externa, e aqueles que não frequentam casa espírita nenhuma, não têm conhecimento nenhum do mundo espiritual ou das questões espirituais. A mente encarnada engalanou-se com os valores intelectuais e fez o culto da razão pura, esquecendo-se de que a razão humana precisa de luz divina. O homem comum percebe muito pouco e sente muito menos. Ante a eclosão de conhecimentos novos, em face da onda regeneradora do espiritualismo que banha as nações mais cultas da Terra,
angustiadas por longos sofrimentos coletivos, necessitamos acionar as melhores possibilidades de colaboração para que os companheiros terrestres valorizem as suas oportunidades benditas de serviço e redenção. Então, que recado mais direto esse? Mudanças profundas. Inclusive, hoje, no grupo lá do WhatsApp, eu postei uma reflexão de Alberto Almeida, em que ele mencionava uma frase de Mahatma Gandhi, que dizia que o homem não pode focar apenas numa parte da sua vida e deixar as outras partes em total desequilíbrio. Tem que se equilibrar como um todo, né? Então, é um período de mudanças profundas, esse que nós estamos vivendo, para fazer com que nós nos equilibremos como um todo, em todas as áreas da nossa vida. E esse esforço, como eu disse, repetindo aquelas palavras, além do desenvolvimento mediúnico, esse esforço de crescimento pessoal exige dedicação, disciplina, educação, perseverança. O Espiritismo cristão é a revivescência do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e a mediunidade constitui um de seus fundamentos vivos. A mediunidade, porém, não é exclusiva dos chamados médiuns. Todas as criaturas a possuem, porquanto significa percepção espiritual. Então, a mediunidade não necessariamente é aquela ostensiva, mas a mediunidade também é, porque todos nós somos médiuns em algum grau, a mediunidade também é percepção da vida espiritual. É quando você sente que há uma vida espiritual, há um mundo espiritual, né? Quando você tem essa capacidade de perceber que há um mundo espiritual ao nosso redor, existem espíritos desencarnados, nós também estamos praticando mediunidade. Não bastará, entretanto, perceber. É imprescindível santificar essa faculdade. Não basta você simplesmente ter este conhecimento, né, e ter essa sensibilidade. Tem que santificar essa faculdade, ou seja, você tem que equilibrar-se, convertendo-a no ministério ativo do bem. A maioria dos candidatos ao desenvolvimento dessa natureza, contudo, não se dispõe aos serviços preliminares de limpeza do vaso receptivo. A grande maioria das pessoas que desejam desenvolver a sua mediunidade não se preocupam em limpar o seu vaso, né? O vaso sagrado, que é o seu próprio corpo, o seu próprio ser, né? Então, esta mediunidade vai servir talvez até como marionete, né? Assim, a mediunidade vai servir, você vai servir como marionete para espíritos de baixa condição, né? Porque você não tem consciência, não tem a percepção de distinguir o que é bom, o que é mal na mediunidade. E isso só vai ser possível com trabalho, com esforço, com dedicação, né? Atender à santificada missão do sexo, no seu plano respeitável. Usar um aperitivo comum. Fazer a boa refeição, de modo algum significa desvios espirituais. Olha uma coisa interessante aqui. Diferentemente de certas doutrinas que falam que a atividade sexual é algo pecaminoso, a doutrina espírita, ao contrário, a atividade sexual é algo divino, porque assim nos foi ofertado pelo nosso Pai na constituição do nosso ser. Mas assim como qualquer coisa, esta atividade tem que ser usada de forma equilibrada, de forma com responsabilidade. A, a atividade sexual em momento nenhum significa pecado ou desvio espiritual, desde que usada, desde que feita com responsabilidade. Assim como ele fala no aperitivo comum. Ah, o problema não é o álcool em si, né? Um vinho ou alguma coisa nesse sentido que você possa tomar aqui e acolá de vez em quando, uma cerveja. A questão é o excesso, o exagero, é a dependência,
É aquilo que muita gente vai para às vezes as pessoas vão para uma festa. Ah, aí você pergunta, fulano, a festa foi boa? Ah, foi excelente, eu tomei todas. Não, não estou perguntando se você tomou todas, eu estou perguntando se a festa foi boa. Então, para a pessoa, a festa não importava, o que importava era a bebida que estava sendo servida na festa. Né? Esse é o exagero, é aquela coisa fora dos limites. Né? E a boa refeição também, em nenhum momento se trata de algo de desvio espiritual. No entanto, os excessos representam desperdícios lamentáveis de força, os quais retêm a alma nos círculos inferiores. Ora, para os que se trancafiam nos cárceres de sombra, não é fácil desenvolver percepções avançadas. Se você está lá no fundo do poço, você não, muito pouco você vai ver a luz que está lá em cima. Primeiro você tem que sair do poço para poder enxergar a luz. Né? Não se pode cogitar de mediunidade construtiva sem o equilíbrio construtivo dos aprendizes na sublime ciência do bem viver. Bom, gente, encerramos aqui o capítulo. Espero que tenha sido suficientemente claro, deixando mais uma vez registrado que eu estou à disposição de todos vocês para, para dúvidas, tirarem dúvidas, qualquer coisa que queiram perguntar, sugerir, criticar, fiquem à vontade, eu estou à disposição. Vamos encerrar, né, com a nossa prece final. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus mais uma vez. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como também nos céus. O pão nosso de cada dia do corpo e da alma nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas e dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que tanto nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em más tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre, que assim seja. Senhor, derrama teu bálsamo sobre todos os que neste momento estão sofrendo, nos hospitais, em suas casas, com este vírus que se abateu sobre todo o orbe terrestre. Fortalece a nossa fé, para que possamos compreender que não estamos em uma nau à deriva. Tudo está sendo comandado por ti, e certamente chegaremos o mais cedo possível, o mais breve possível, a um porto seguro. Que assim seja. Com esta prece, te pedimos permissão ao Pai para darmos por encerrado o estudo da noite de hoje com muita paz, com muito amor. Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe e até a próxima semana, se Ele assim o permitir.